Então, nós vamos fazer esse panorama da literatura brasileira do século XIX, tá? Que foi o que vocês viram no ano passado. Então, agora sim. Então, a gente vai começar a falar um pouco do contexto histórico-social que marcou o século XIX. Então, pessoal, o século XIX ele vai ser marcado por um monte de coisas. Então, a gente vai ter grandes transformações. E aí eu separei em três partes básicas, né? As formas de governo do Brasil, a estrutura social e as correntes científicas e filosóficas. Então, em relação às formas de governo do Brasil, aqui a gente já vai ver uma das grandes transformações. O Brasil, ele começa o século XIX como uma colônia, e aí com todos os problemas que uma colônia traz, né, como a completa dependência em relação à metrópole, a exploração social, e aí toda a estrutura, né, estrutura urbana mesmo do país, em defasagem, porque não se preocupavam em investir no país, já que ele era apenas uma colônia de exploração. Então, o objetivo aqui era apenas extrair os bens do país e não construir uma nação. E aí, logo no início, ele recebe, né, o Brasil vai receber a família real, e isso vai fazer com que o país suba de status. Ele deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido. Então, ele fica no mesmo patamar que a metrópole. Para receber a família real, é preciso mudar muito da infraestrutura do país. Então, é preciso mudar a pavimentação das ruas, né? Eles colocam, não era asfalto ainda na época, né? Ainda aquelas pedrinhas, tijolinhos, mas já fazem a pavimentação das ruas. Eles começam a construir teatros, bibliotecas e uma série de organizações para poder receber essa família real, para que a família real pudesse ter um máximo de conforto. Claro que quando eu falo isso, eu falo principalmente para os grandes centros urbanos, tá? Miriam, deixa eu só falar uma coisa. Pode eu falar. Vou compartilhar aqui no chat, pessoal, um link muito legal de uma entrevista que a Thaís Araújo deu sobre o Brasil Colônia. O título da entrevista é assim, ó, o Brasil Colônia é uma história bárbara, ridícula, contada de maneira romântica. É 5 minutinhos de vídeo, tá? Eu vou compartilhar o link aqui, depois se alguém quiser assistir, vale muito a pena, porque a história, a gente tem que ter um aspecto crítico sobre essa história do Brasil, porque ela foi contada por quem? Não foi pelos negros que foram torturados, né? Não foi pelos pobres, mas foi por uma elite. Então, essa elite, para contar essa história, ela romantizou. Vou deixar o link aqui e deixar a Misael continuar. Beleza, gente, essa entrevista é muito boa. Assistam mesmo. E aí, essas mudanças, elas começam a provocar reflexões dentro das estruturas sociais do país. Então, aqui, os intelectuais, as pessoas do país que já começavam, né, os políticos que já haviam no Brasil, eles vão começar a pensar, mas a gente conseguiu essa melhoria toda, sendo Reino Unido, então imagina se a gente fosse um país independente. E aí começam as organizações para que seja proclamada a independência do Brasil. Então, em 2 décadas, o Brasil passa de colônia para um país independente, para um império próprio. Né? Só que, como vocês sabem, esse império era meio que um império assim, mais ou menos. Porque, veja a lógica, quem assume o governo é o herdeiro do trono da metrópole. Né? Então, o Brasil não se desvincula completamente da organização de Portugal. Então, ele ainda está associado a Portugal. Então, assim, depois de algumas décadas, se consegue proclamar a República, né, que é uma tentativa para também ter essa independência de Portugal e o Brasil ser completamente independente. Então, vocês reparem, o Brasil foi um dos poucos países que não declararam, né, não proclamaram a República junto com a independência. Ele viveu um tempo de império, para depois do império ser proclamada a República.
Então, em um século só, a gente passou por várias formas de governo, várias estruturas, né, foram se reorganizando. Então, as classes sociais, nesse século, também foram modificadas, porque é uma estrutura que tem como governo a monarquia é diferente de uma estrutura que tem como forma de governo a república. Ainda mais que era uma república militar, né, que quem vai dar o golpe, né, o golpe militar, que vai proclamar de fato a república vão ser os militares. Então, a gente também tem um tipo de governo que também não é um governo completamente democrático ainda. Então, o Brasil vai passar por essa grande transformação em relação ao governo, que vai provocar a mudança na estrutura social. Então, aqui, o país vai começar a deixar de ser um país que vive apenas da agricultura, apenas da exploração dos bens naturais, para passar a ter centros urbanos. Com os centros urbanos, surgem outro tipo de população, outro tipo de classe social. Então, a gente vai ter ali uma gama de profissionais que não existem no campo, né? Que não se proliferam, vamos dizer assim, não se proliferam no campo, né? São os ditos profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais? São aqueles que vão trabalhar por conta própria, os advogados, os médicos, os jornalistas, que vão formar também a classe pensante, né? Esses profissionais, né, que vão ter um determinado status social, vão ter um certo tempo livre, né, que não são aqueles trabalhadores braçais, aí eles vão juntar o tempo livre com a capacidade de pensar. Juntando essas duas possibilidades, eles vão formar uma elite intelectual. Porque se eu tenho tempo e se eu tenho conhecimento, eu posso também refletir sobre a minha sociedade. Então, esse é um tipo de classe diferente do que a gente tinha antes. O professor Márcio levantou a mão? Você conseguiu ver? Você tá... É porque eu voltei. É que eu ouvi um barulhinho, aí eu voltei. Não, eu só queria também falar, pessoal, que é muito interessante. Quem aqui já foi em praia, né, em cidade litorânea, vai ver muito bem o desenho dessa mudança da estrutura social do Brasil. Porque se você vai para uma cidade de praia, né, você vê aquela costa maravilhosa perto da praia, né, prédios muito bonitos que representam essa burguesia, e a pobreza vai sendo empurrada para trás, né? Tanto que você vê, eu acho que mesmo que vocês não tenham ido, vocês veem o Rio de Janeiro assim. A favela, ela sobe o morro, ela escala o morro, porque ela foi empurrada, a pobreza foi empurrada para trás. Então, a gente deixa a área mais nobre, né, que é a área próxima da praia, a área bonita com, né, o pessoal da elite, e essa pobreza empurrada morro acima, desajeitadamente, da mesma forma que a gente vê hoje na constituição das favelas. Então, geograficamente, a gente também vê essa estrutura social sendo modificada. Isso. Então, além dessa classe social pensante, a gente também o Brasil vai começar a sofrer algumas pressões por causa da base econômica que o Brasil ainda tinha, que era o sistema escravocrata. Então, começa a sofrer uma série de pressão. Então, os governos brasileiros, eles precisam tomar algumas decisões para amenizar essa pressão externa, né, dos outros países que queriam combater a escravidão por vários motivos, principalmente motivos econômicos, motivos sociais, não apenas porque eles eram bonzinhos e achavam que a escravidão tinha acabado, e também para poder minar o poder de Portugal, que era um dos responsáveis, né, que tinha muito lucro com a escravidão. Interessante, Missé, que a romantização da história do Brasil coloca a Lei Áurea como uma conquista, né? Uma coisa que foi feita em prol do negro para que ele deixasse de ser escravo. Mas, na verdade, pessoal, é igual a Missé falou, né? Não vou nem repetir, é uma pressão externa que aconteceu.
É tanto uma pressão que a Lei Áurea vai ser a última das leis. Então, eles vão tentando amenizar. Então, tem a lei do ventre livre, que vai ser a lei que aqueles que nascem filhos de escravos não vão ser automaticamente escravos, que até então eram, né? Se você nasceu, se você era filho de escravo, escravo você era. Então, com a lei do ventre livre, se você nasce escravo, você não era um escravo, só que aí já tinha um problema. O que a gente vai fazer com essa criança? Quem que vai cuidar dessa criança? A mãe está lá na escravidão, então ele vai ser escravo sim. Então, enquanto ele não atingia a maioridade, ele continuava atuando como escravo, porque o que ia fazer com essa criança? O que eu acho legal é que, assim, eu aqui, dando aula para vocês hoje, eu revivo o meu ensino médio, que quando o professor contava a história, isso parecia uma grande conquista, né? A lei do ventre livre, isso foi romantizado de uma forma tão grotesca para a gente, que as gerações e gerações de alunos vão acreditando que realmente a Lei Áurea, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, né? Nossa, que conquista que foi. Tá, é uma conquista, mas não é não é pela bondade. Não tem uma bondade nisso. Isso é uma questão política, né? Inclusive, a lei do sexagenário, que era o outro que a gente ia falar. Essa lei, a gente vai pensar, qual é a expectativa de vida no século XIX? Será que os escravos conseguiam chegar até 60 anos? Era um ou outro que conseguia. Mas eles colocaram essa lei justamente para poder, né, parecer que o direito estava ali. Isso ainda acontece até hoje. Se criam algumas leis, né, para parecer que está favorecendo, mas na verdade não está favorecendo ninguém. A gente enfrenta uma série de impedimentos para conseguir, de fato, usufruir daquele direito. Aí depois a gente pode fazer um debate sobre isso. Alguém tinha levantado a mão e baixou. Você falou da expectativa de vida, Isso. só para eu falar, a expectativa de vida nos Estados Unidos dos escravos, nessa época do século XIX, era de 35 anos. Então, no Brasil, a gente também devia ter algo parecido, né? Alguém tinha levantado a mão, foi sem querer? Ou já desistiu? Não, foi eu. Eu queria acrescentar aqui que, independente se a pessoa alcançasse ou não a maioridade, ela não tinha conhecimento, ela não tinha estrutura para sair daquele lugar de escravidão. Então, muitas pessoas optavam por continuar lá. Então, não era tão bonito quanto as pessoas diziam ser. Exatamente. E é o que aconteceu com a Lei Áurea, né? A maioria dos escravos conheciam apenas o trabalho braçal. E aí, imagina, vamos pensar um pouco hoje. Eu sigo muitos grupos, né? Vejo muito anúncio de emprego. E aí tem lá um funcionário que trabalha o dia dele, cobra R$ 50, e um outro que cobra R$ 100 pelo trabalho do dia. Quem que vai ser contratado? Quem que vocês acham que vai ser contratado? O que cobra 50 ou o que cobra 100? Acredito que o que cobra 50. O que cobra 50. Agora, pensa só. Pensa lá nos fazendeiros, né, nos grandes latifundiários. Ele tinha a mão de obra gratuita. Ele vai querer pagar para esse mesmo funcionário, sendo que antes ele tinha aquele trabalhador gratuitamente? Não. Então, a maioria dos escravos uma grande parte permaneceu escrava, porque não conseguia trabalho, tudo que eles sabiam fazer era o trabalho braçal. Então, eles continuavam morando nas casas em troca da própria moradia e em troca de comida. Então, continuavam como um trabalho escravo, porque eles também não tinham salário. Alguns poucos que tinham alguns ofícios sofriam preconceito, né? Como até hoje muitas pessoas com ascendência africana ainda enfrenta o preconceito na realização dos seus ofícios. Então, imagina um pouco depois da libertação. Então, a gente vai ter um aumento da população pobre muito grande.
Então, muitos tentaram ir para a cidade em busca de algum ofício, em busca de algum trabalho, mas não conseguiam. Uns porque não sabiam fazer outra coisa além do trabalho braçal, e outros porque, porque sofriam preconceito e não conseguiam trabalho do mesmo jeito. A Isabela colocou aqui um comentário interessante. Posso ler? A senhora estava falando sobre as leis serem criadas e não favorecerem a ninguém. Mas, para mim, na maior parte das vezes, é para favorecer a elite mesmo. Isso, é isso mesmo. E era o que a gente estava falando. Essas leis, elas são criadas apenas por outros interesses, né? E não os interesses reais da população. Isso até hoje acontece. A Nívia está falando. Como o professor Moacir falou, tipo, as leis foram criadas para a elite parecer boazinha, mas na verdade foi um intuito político, para eles não serem um país megera, por isso que eles criaram. Não foi as leis não foram criadas porque eles pensavam no bem da população negra ou da população em geral. Eles olhavam para si próprios, se vai beneficiar a gente, tudo bem. Mi, eu acho que você podia dar uma puladinha das correntes científicas e filosóficas e mostrar aquela imagem que está bem no centro da discussão, aquela que você colocou no próximo slide. Vou passar lá na frente, depois a gente volta, tá? Essa aqui, né? Isso. Pessoal, olha esse anúncio. Pode ler. Eu só vou responder aqui minha coordenadora, enquanto isso você pode ler para ele, você consegue? Frutos do abolicionismo. Pessoal, isso daqui é uma página de um jornal em que empresários e donos de terra brasileiros criticavam, em um jornal da época, o fim da escravidão devido ao impacto que causaria na economia em 1884. Tá? Observem as falas. As apólices da dívida pública estão cotadas a 1.300.000. Ainda há pouco estavam 1.800.000. Um outro comentário. As ações do Banco do Brasil estão cotadas a 250. Ainda há pouco eram cotadas a 300. Todos os papéis de crédito, enfim, perdem valor dia por dia. A desconfiança é geral. O capital se retrai. O espírito de empresa desaparece. As economias nacionais emigram constantemente do nosso país e vão alimentar o trabalho e a indústria de outros povos. O comércio queixa-se com fundamento de avultados prejuízos por essa depressão geral de valores. Olha esse último comentário, pessoal. Olha como que ele é grotesco. O comércio queixa-se fundamento de avultados prejuízos pela depressão geral de valores, né? Ou seja, a perda do valor, no caso aqui, é porque os escravos foram libertos. O povo está reclamando porque, o povo que eu digo assim, né, os empresários e donos de terra, estão reclamando porque os escravos foram libertados, então a economia do Brasil está entrando em colapso. Isso é um absurdo. A escravidão não pode acabar porque está prejudicando as apólices da dívida pública, as ações do Banco do Brasil. Não tem ninguém nem aí, pessoal, para os escravos. O escravo, ele é uma moeda de troca, ele é uma força de trabalho, ele não é um ser humano, ele é algo econômico. Então, a gente vê aqui claramente, o tanto que o escravo, ele não era visto como ser humano, ele era visto como uma moeda, tá? Então, a Isabela está certíssima ao dizer que é para favorecer a elite. A história do nosso país é escrita por uma elite, por isso que ela é romantizada. A história do nosso país é trágica, ela é triste, ela é de exploração, tá? E a gente tem que pensar a história dessa forma, porque a gente precisa recontar isso. Porque a gente vendo a história do jeito que ela realmente é, a gente vai ter uma crítica social e não vai repetir os mesmos erros. Como repetimos agora também de desconfiar da existência de uma ditadura militar. Né? Então, olha aqui, está na tela de vocês. As apólices da dívida pública, as ações, ninguém está pensando no ser humano, está pensando no econômico. Assim que sempre foi. E, infelizmente, se a gente não tomar consciência crítica, é assim que vai continuar, tá, pessoal?
essa aula é muito importante nesse sentido. É isso, aí vocês vão ver em várias questões, né? Em várias vezes que os empresários reclamam sobre uma determinada coisa, mas que, na verdade, é só porque está atrapalhando os negócios deles. Mas em relação ao que a gente está vivendo, em relação ao que a população passa, não tem muita preocupação, não. Só ler 2 comentários aqui. A Kellen falou, um exemplo disso, leis que aparentam serem boas, nos dias atuais, foi a proposta do aumento sobre os livros. Sim, né? Taxa sobre taxar livro. A Ana Luísa, era apenas uma máquina de dinheiro para os empresários, donos de terras. E a Isabela colocou, que na real só o que importa para eles é o dinheiro mesmo, exatamente. Isso. Então, imagina, né? Hoje a gente está passando por um outro tipo de crise, né? A gente também tem esse problema dentro da população, mas aí a gente deslocando para o século XIX, como que foi esse surgimento de uma outra classe, que antes era vista como uma coisa, como um objeto, e passou a ter status de gente, né? Então, isso foi uma transformação muito grande dentro da dinâmica da sociedade e que vai causar problemáticas que até hoje a gente tenta resolver, como as favelas, né, as construções de favela, a pobreza. Então, a gente tem vários problemas, né, que desde que o Brasil existe, a gente enfrenta e que vão sendo agravados ou amenizados em menor ou maior escala no decorrer do tempo, tá? Então, continuando. E aí a gente vai para as correntes filosóficas, né? As correntes científicas e filosóficas. Deixa eu voltar lá para o meu negocinho. Aqui. Então, o século começa marcado por uma onda de nacionalismo, tanto influenciado pela Revolução Francesa, né, pelos ideais da Revolução Francesa, de construir um país livre e independente, como pelos marcos históricos que vão ter, né, a transformação para o Reino Unido e a proclamação da independência. Isso vai gerar um sentimento de nacionalismo, de tentativa de construir um nacional, de fazer o país ser um país livre, um país próprio, e não um país igual à Europa, não um país igual à metrópole. Só que esse sentimento de nacionalismo vai sendo deixado de lado em decorrência justamente por causa desses problemas que a gente está levantando. Então, se queria construir um país novo, um país bom, só que, ao mesmo tempo, a sociedade estava lá, cheia de problemas, cheia de miséria, cheia de mazelas, que essa elite aí que está na imagem não via, né? Então, aos poucos, esse nacionalismo vai sendo deixado de lado para ter uma visão mais crítica da sociedade. E aí, as correntes científicas vão tendo mais relevância do que esse sentimento que existia no início do século. E aí a gente tem várias, eu não vou falar muito delas para a gente não tomar muito tempo, mas a gente tem algumas correntes que vão ser mais fortes, principalmente no final do século XIX, né, que vai ser o darwinismo, que vai ser também compreendido dentro da dinâmica urbana e social, o determinismo, Positivismo. Oi? Positivismo. O positivismo e as influências da psicanálise, que também começam a surgir já no finalzinho do século, né? Então, essas vão ser as principais correntes que vão influenciar. Em conjunto, o que elas vão fazer? Elas vão dar uma visão mais objetiva da sociedade e do ser humano em si. Então, eles vão ver o ser humano mais como objeto de estudo, que pode ser criticado, vai denunciar as hipocrisias e vai pensar o ser humano muito próximo do animal irracional, né? Então, a gente vai ter uma série de questões que vão ser levantadas aí por essas correntes filosóficas e científicas também. Pode passar? Essa parte do contexto? Pode. Beleza. Então, a gente vai agora para as escolas literárias mesmo.
Então, aqui, influenciadas por esse contexto histórico-social, vão surgir as escolas literárias. Então, só relembrando, uma escola literária é uma construção que se faz a posteriori, né? A gente faz depois. No momento, eles não estão pensando exatamente, eu sou romantista, com exceção do que a gente vai estudar lá na frente. Deixa eu só responder um comentário do Ian aqui, que é bem interessante. Pode responder. O Ian colocou assim, supostamente existe um compromisso da mídia com a verdade, mas aparentemente isso nunca acontece da forma que deveria. Sempre tem distorção de fatos e meia-verdade visando interesses. Ian, isso é bem verdade, porque assim, existe um compromisso da mídia com a verdade, mas com qual verdade? Com a verdade de quem, né? Então a gente precisa sempre pensar que a verdade, essa verdade, né, com V maiúsculo, essa verdade histórica, ela funciona em prol de uma elite, como a gente está vendo aqui. Então toda a história, tudo aquilo que a gente entende como verdade, foi construído em prol de defender os interesses de um grupo que tinha o poder, né, político, financeiro, religioso, e infelizmente o outro lado da história a gente tem que se esforçar muito para conhecer. Então, quando a gente dá essas aulas para vocês, é muito difícil porque a gente está desafiando um sistema de crenças que é muito forte e que o tempo todo está tentando impor para vocês que o que a gente está falando aqui é uma mentira, está distorcendo, está fazendo isso, quando na verdade o que a gente está tentando fazer aqui é desconstruir esse conceito absoluto de verdade. O que a gente indica para vocês? Duvidem do que a gente está falando também e pesquisem. Pesquisem em fontes profundas para que vocês possam ver qual que é a verdade. A gente precisa saber a verdade, mas a gente não pode acreditar na primeira verdade que a gente ouve, porque muitas vezes essa verdade está trabalhando em prol de um grupo que pode financiar a compra dela, entende? Obrigado. Isso. Então, as escolas literárias, elas vão sofrer influência desse contexto histórico e pelo conjunto de características, elas vão recebendo um nome, tá? Então, a gente vai começar aqui vendo o romantismo, que vai ser a escola literária que vai se estender por maior tempo durante o século XIX, porque ela vai começar lá no início do século, né? Lá na segunda década ainda do século XIX, e vai até mais da metade, mais ou menos, lá na década de 70, na verdade, até a década de 80, mais ou menos, ainda existiu o romantismo, só que em menor escala, né? Então, já tinha outras escolas literárias surgindo nesse momento. Ela vai perdendo força aos pouquinhos. Mas você vê, o tempo que ela fica, né, quase o século inteiro em vigência, né? Então, é uma escola literária muito forte, muito expressiva, e que vai ter um conjunto de características que, vez ou outra, vai aparecer dentro da literatura, tá? Então, quais são as características principais do romantismo? E aqui eu falo romantismo no geral. Como vocês lembram, o romantismo vai ser dividido em gerações, em fases, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas essas são as características gerais. Então, liberdade de expressão e de pensamentos. Então, o romantismo, ele tinha como ideia, né, ainda seguindo a influência da Revolução Francesa, esse ideal de liberdade. Então, eram poetas mais livres, que desejavam tanto se expressar livremente, sem se prender tanto às questões da rigorosidade formal, quanto ter um pensamento mais livre. Então, também não se prendiam aos tabus da época. Individualismo e subjetivismo. Então, os poetas eram voltados para eles mesmos, na maior parte, né? Então, aqui era baseado no próprio sentimento, na própria visão de mundo que eles tinham, tá? Então, era muito particular a visão deles. Gosto pelo mistério, né? A gente vai ter também essa parte mais misteriosa do romantismo. Imaginação e sonho. Então, eles também tinham essa parte que era muito voltada para idealização, lembra? Idealização do amor, idealização da mulher, idealização da sociedade. E o sonho, literalmente. Então, muitos dos
poemas da época também eram apenas descrições de sonhos, né, formas de descrições de sonhos. Insatisfação com a realidade, que é o que eu falei, naquele sentimento de nacionalismo, de construção de um país novo. Culto à natureza, não sei se vocês lembram, mas nessa época o romantismo refletia muito o estado emocional com a paisagem, né, com a natureza. Um sentimento religioso, e aqui quando eu falo em sentimento religioso, não é exatamente um sentimento de uma religião específica, mas aquele senso de ter algo a mais, sabe? Aquela coisa que não é só matéria, não é só físico, mas algo que vai transcender, que vai mais, vai além do que o corpo físico. Gosto pelo exótico, e aí que o exótico a gente pode interpretar tanto pelo exótico que o de fora, que o estrangeiro vê em relação ao Brasil, que entende o Brasil como exótico, né? As frutas são exóticas, as pessoas são exóticas, a linguagem é exótica, né? Que é o diferente, mas também voltado para a parte do macabro, do oculto, do diferente mesmo, do feio, do grotesco. E as principais figuras de linguagem que vão ser utilizadas vão ser a hipérbole, a antítese e a metáfora. Então, só para lembrar, a hipérbole é quando a gente exagera alguma coisa. A antítese é quando a gente traz oposição de ideias. E a metáfora é quando a gente fala que uma coisa é algo que ela não é. Então, né, que a gente faz um tipo de comparação. Por exemplo, falar que você é uma rosa, é uma flor. A pessoa não é uma flor de verdade, né? Então, continuando. Como eu falei, o romantismo vai ser dividido em gerações. Em relação à poesia, vai ser uma divisão cronológica. Então, se o poeta nasceu no início, começou a escrever no início do romantismo, ele é colocado na primeira geração. Se ele escreve mais ou menos no meio, ele é da segunda geração. Se é no final, é da terceira geração. Só que essas gerações, elas vão ter características incomuns, tá? Então, claro que por influências, de novo, do contexto histórico-social, de acordo com o momento, né, que vai estar vivendo ali, a gente vai ter características específicas em cada geração. E a prosa vai ser dividida tematicamente, que aí eu coloquei aqui embaixo, né, o tipo de prosa. Então, olha só, a gente vai ter o romantismo naquele sentimento de euforia, né, aquele sentimento de querer transformar, que vai ser movido por esse sentimento nacionalista aqui, e esse sentimento de nacionalista vai provocar esse desejo de ruptura com as estruturas estrangeiras, né, com a metrópole. Então, vai se querer construir uma imagem nacional, uma imagem do Brasil. E aí, nessa tentativa de trazer algo estritamente brasileiro, a gente vai ter também uma poesia indianista, né? Então, o que Portugal não tem que o Brasil tem? Índio. Então, pronto, a gente vai transformar o índio no herói brasileiro. E aí é que, tentando trazer por índio características que tinha lá na Europa do cavaleiro medieval, né? Então, aquelas características de honra, de beleza, né? De salvar a donzela, a gente vai colocar aí no índio. De força, né? Além disso, na primeira geração, a gente também vai ter a poesia sentimental, poesia amorosa, por assim dizer. Então, aqui, o amor vai ser visto na sua forma mais pura, vamos dizer, mais inocente, que é que a gente vai ter muito forte a presença da vassalagem amorosa. O que é a vassalagem? A vassalagem é um sistema de servidão. Então, o eu lírico se coloca como servo da mulher amada, né, como submissa à mulher amada, que vai ser a senhora da sua vida. Então, a mulher vai ser vista como algo inalcançável, né, que é aquilo lá que vai estar lindo, maravilhoso, perfeito,
e que eu não alcanço. Então, aqui, muitas vezes, o amor vai ser um amor platônico, né? Aquele que não tem nenhum tipo de contato físico, que existe apenas no plano das ideias. E esse amor platônico, ele é interessante porque na adolescência, e grande parte dos autores famosos brasileiros, eles escreveram na adolescência, né? O Álvares de Azevedo, o próprio Castro Alves também, são autores que experimentavam esses sentimentos de uma maneira muito forte, né? E é um sentimento que a gente tem muito na adolescência, principalmente essa questão do amor platônico, né? Que a gente vê aquela pessoa que a gente acha inalcançável, né? A gente se apaixona e vive aquele amor grande e forte dentro do peito, mas sem nunca imaginar que a gente vai ter alguma coisa com ela, né? Sem a menor possibilidade de tentar realizar isso de uma maneira, né, concreta. Então, aqui, então, relacionado a essa primeira geração, a gente vai ter a prosa indianista. Então, dentro da prosa, vai ser muito parecida com a primeira geração, que vai ter o índio como protagonista, vai ter esse ideal de amor, vai ter a exaltação das belezas naturais, tá? Muito próximo da primeira geração. A segunda geração é também chamada de ultrarromantismo ou de mal do século. Por quê? Porque essa geração vai ser marcada por uma melancolia, né? Que é esse sentimento de tristeza, de desamparo, né? Muito influenciado pelo autor chamado Byron, né? Byron foi um poeta inglês, e uma das frases para vocês entenderem esse sentido de melancolia que é de Byron, ele fala: a felicidade sentida não é mais felicidade, a dor sentida ainda é dor. Então, é esse sentimento de que é uma dor que não passa, que não acaba, ela lhe persiste, ela continua. Então, é um sentimento de sofrimento que vai se estendendo ainda por muito tempo. Tá? Só complementando um pouco essa questão do sentimento de decepção, né, que a gente vê nessa segunda geração, a gente hoje, pessoal, aproveitando que vocês aí no chat estavam tão empolgados com a discussão política, um dos sentimentos que a gente tem hoje é esse sentimento de frustração social, né, por causa dos problemas que a gente está vendo na política. Essa decepção, ela é muito próxima do que os poetas românticos também viveram em termos de decepção com a própria vida, né? Então a gente experimenta, de certa forma, algo parecido com o romantismo, no sentido de que a gente tem aí uma exaltação nacionalista muito grande, né, por um governo que é ultranacionalista em nome, mas que, por outro lado, por causa de todo o desgoverno que a gente está tendo, isso gera em nós uma decepção muito grande, que nos poetas românticos chegava a beirar o desejo pela morte, né? Então, uma desistência mesmo da vida, porque a vida ela não tem mais sentido. E a gente resgata aqui até uma questão muito forte que a gente tem na questão da industrialização do francês e inglesa, principalmente no século XIX, que levava pessoas a jornadas de trabalho extremamente altas, ganhando salários extremamente baixos, que é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? E isso levava o indivíduo, nesses traços da segunda geração, a questionar: mas se eu trabalho tanto, se eu não vivo, para que serve a vida? Né? Se existem tantos problemas, qual é o sentido de viver? Então, esse mal do século, o sentimentalismo, o byronianismo, ele vai trazer essas perguntas sobre a vida, né? Então, só para a gente fazer um link com o que vocês estavam falando, daqui a pouco a gente abre o chat de novo para a gente voltar para esses assuntos. Eu posso continuar? Eu tinha alguém levantou a mão, quer falar? Foi eu. Eu queria só acrescentar aqui em relação ao trabalho que o professor falou, que eu vi uma pesquisa recentemente até
que dizia que 6 meses do ano a gente trabalha apenas para pagar imposto. Eu achei extremamente interessante, porque bate realmente com o que estava acontecendo nessas gerações. Uhum. Aí vem esse sentimento, né? Como eu falei, antes tinha aquele sentimento de euforia. Depois a gente passa por um sentimento de decepção, porque na verdade nada mudou, né? Então passou a ser um império, mas e aí? O que aconteceu? Então é um momento mais sentimental, então que o poeta se volta para ele mesmo, para os próprios sentimentos, para a própria dor ou para o próprio amor, e aí gera uma outra característica, né, que é o escapismo. Então ele vai para o mundo dos sonhos, dos delírios, da imaginação, da ideação, da idealização das coisas, né? Então ele passa a viver esse outro mundo que é composto dentro dele, e aí para de se preocupar tanto com o mundo externo. Aí aqui, a mulher ela vai passar a ser vista como um objeto de desejo. Então aqui as descrições, elas começam a ser mais físicas, vamos dizer. Então, vai falar dos seios nevados, da bochecha rosa, da volúpia, né? Então é mais no sentido carnal, um pouco mais carnal do que a gente via na primeira geração. Aqui, oi. Deixa eu só fazer um paralelo. Não, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas olha o que eu percebi agora, assim, né, durante que você estava falando, que essa sexualização, né, da mulher, a visão da mulher, lógico que na época do romantismo isso tinha muita da questão estética do belo, né, da descrição da mulher de uma maneira bela, porém sexual, né? No Brasil que a gente tem hoje, essa falta de perspectiva social também, de certa forma, leva para uma sexualização, né? Para a questão de a gente ter escapes, né? Um escapismo para coisas como Big Brother e programas de entretenimento, e a mulher vista como um objeto de desejo, só que hoje de uma maneira até vulgar. Você acha que a gente pode estabelecer uma relação assim? Posso, inclusive, eu já fiz uma aula uns anos atrás, tem uns PowerPoints aqui, que era a representação da mulher, do romantismo aos dias de hoje, que era justamente essa falta de reflexão social, né? Um dos motivos, né, que pode se pensar, uma falta de reflexão social provoca uma fuga por um prazer, né? Se eu não encontro uma satisfação na minha sociedade, eu vou tentar pelo menos amenizar os meus instintos mais básicos que estão ali no prazer carnal, né? Então, eu não tenho felicidade, não tenho satisfação com o mundo em que eu vivo. Então, como eu não tenho satisfação com o mundo em que eu vivo, eu vou tentar amenizar isso nessa figura do sexo, né, do prazer físico mesmo. Então, aqui, a gente vai ter esse sentimento de decepção no mundo, e aí a gente vai ter ainda essa figura estética que você falou, o que vai ocasionar a figura da mulher como objeto de desejo. Se vocês repararem, em muita poesia, a gente não vai ter o que a mulher está pensando, o que ela está sentindo. É apenas a visão do eu lírico em relação a ela, do desejo que ele tem em relação a ela. Mas ela, muitas vezes, vai ser vista de forma bem caricata, vamos dizer assim, né? Não vai ser aprofundada essa mulher, né? E uma das razões para isso, eu acho que é justamente essa falta de reflexão sobre o mundo externo, sobre a sociedade em si. Isso essa é a minha visão, né? A partir do que eu já li sobre a questão da mulher na sociedade e sobre as literaturas, mas está aberta também a discussão. Sensacional. Pessoal, vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Vocês conseguem ver também essa questão da ultrassexualização no nosso país relacionada a essa ausência de reflexão crítica, a esses problemas que a gente vive? Vocês conseguem também fazer essa relação? Alguém quer falar? Acho que pode botar o chat agora de novo. Só, pessoal, tomem cuidado para vocês não entrarem tanto no debate político e a gente esquecer do objeto da aula. Da literatura, né? Da literatura. Mas olha que interessante, a literatura é arte, é estética. Qual que é a estética que a gente está tendo hoje? Né?
A gente vê aí uma hipersexualização e, por um outro lado, a gente se sente de mãos atadas politicamente, né? Então, o Samuel colocou que é muito complexo. E realmente é muito complexo, Samuel. Não é algo. Tanto que eu tive essa ideia de comentar isso agora, né? Vendo o que a Micete estava falando, mas eu acho que é um debate muito interessante, tá? Muito legal. Se alguém quiser depois falar sobre isso, a gente sempre foi hipersexualizada. Pode continuar, Mi. Então, e aí a gente pode lançar, inclusive, para o extremo, né? Porque a gente passa. Na poesia, embora a mulher seja vista como objeto de desejo, ela ainda está ali, né? Separada, e o homem está aqui. Eu quero, mas eu ainda não consigo. Dificilmente a gente vai ter a concretização do amor na poesia. Já na prosa, a gente já vai ter o modelo que a gente tem hoje, né, de história de amor, que é aquele que os protagonistas enfrentam vários problemas para poder ficar junto no final, mas a gente vai ter o outro tipo da prosa, que na prosa gótica, esse extremo da sexualização da mulher vai passar para a violência. Então, elas passam também a ser vistas literalmente como objetos. Então, se a gente pegar a história, por exemplo, do Sofier, ele não tem problema nenhum em estuprar um cadáver. A gente chegou a trabalhar com eles Noite na Taverna no ano passado? Eu acho que a gente falou. A gente só comentou, né? Acho que a gente É podia. isso mesmo, Ian, do Álvaro de Azevedo mesmo. A gente podia fazer, sabe o quê? A gente podia marcar com eles um dia para a gente fazer a leitura comentada, né? De um conto só do Noite na Taverna. Podemos. Né? Aí, o que vocês acham, pessoal? Vocês topariam? É muito legal. Bem tenso. Bem tenso. Por exemplo, o Sofieri, como a Micéia falou, ele estupra um cadáver, né? Na verdade, nem é um cadáver, né? É uma moça cataléptica, que tem uma doença que fica semelhante à morte, né? Ela fica como morta, mas depois ela volta à vida e tem umas coisas assim bem bizarras mesmo. E os outros contos também são todos muito fortes, mas é muito legal de ler. Então, a gente vai para esse extremo também, para vocês verem o que causa a falta de reflexão. Gente, a aula está acabando, eu vou finalizar esse slide rapidinho. Eu acho que a gente podia encerrar na segunda geração, que aí a terceira geração ela é mais próxima do realismo, né? Tá, então eu só termino falando um pouquinho da prosa, né? Que aí aqui, muito semelhante ao que acontece na segunda geração, vai acontecer na prosa urbana, na prosa regional. É o que eu falei para vocês, vão ser voltadas para os sentimentos, para o amorzinho, que aí vai ter lá o casalzinho, o menino e a menina que vai se apaixonar, e aí vai enfrentar um monte de problemas, um monte de coisa, até poder ficar junto. Né? Então, é muito parecido também com esse momento de individualismo, de subjetividade da segunda geração. Tá. Então, de novo, a terceira geração ainda é romantismo, ela ainda tem características próprias do romantismo, como a subjetividade, mas ela vai ter também outras características que vai diferenciar essa geração das demais, que é essa característica aqui. Ela vai ter um olhar social para os fatos, né? Ela não vai ser voltada apenas para o eu. E por isso, ela vai receber esse outro nome aqui. Ela vai ser chamada também de condoreirismo. Por que condoreirismo? Por causa do pássaro condor, que é um pássaro que voa alto e sobrevoa as cidades, né? Então, é aquele que vai conseguir ter um olhar melhor sobre a sociedade, sobre as, né? E não apenas para o indivíduo. E aí ele faz um rasante para observar as coisas minuciosamente, né? Então ele tanto vê o geral, perspectiva global das coisas, e faz uma análise minuciosa dos problemas sociais. E vai ser uma característica que vai ser muito forte no realismo, né? Essa análise minuciosa
por conta das características do século XIX, com o positivismo, né, o detalhamento científico, todas essas características já estão começando a influenciar essa terceira geração. Isso. Então, como ela tem essa característica mais voltada para o social, ela vai se preocupar com alguns eventos, principalmente em relação à questão do abolicionismo, né? Então, ela já vai ser mais próxima do momento da abolição, e muitos dos poemas, né, dessa geração vão ser justamente falando sobre a situação do negro, situação dos escravizados da época. Em relação à poesia lírica, que também existia, apesar da gente não conversar tanto sobre isso, ainda vai ter a presença da relação amorosa, só que aqui eles vão ser representados de forma mais real, mais concreta. Então já há uma concretização do amor, né? Mas ainda daquela forma um pouco sentimentalista. Em relação à prosa, começam a surgir também das Ok? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Ou só da minha segue caiu? Joia. Então a gente continua por aqui. Pode continuar. Voltou com a internet. Me internet. Hoje a gente está com um pouquinho de problema de conexão, tá, pessoal? Então, tem um pouquinho de paciência aí que a gente às vezes pode ter alguns problemas. Mas foi tranquilo até que. Foi tranquila com o que eu falei até aqui? Deu para relembrar? Parou em prosa urbana. Sim, professora. Prosa urbana. Então, a prosa urbana, como eu estava falando, também vai ter, também vai ser um momento de transição. Vai ter características próximas ao que a gente tinha visto antes, que eu tinha mencionado antes, que é aquela relação amorosa entre homem e mulher, que vai passar por algumas situações difíceis, e que depois podem ficar ou não juntos, né, dependendo do desenrolar da história. Qual que vai ser a diferença? Que aqui a gente já vai ter um pouco de crítica aos costumes da época, um pouco de crítica à sociedade, por isso que ela vai ser chamada de transição também. Um exemplo desse tipo de prosa é o livro Senhora, do José de Alencar. Tranquilo agora? Melhorou? Ana Júlia, tá travando ainda? O Ian falou que ficou normal. Isso não pode ser. Então tá bom. E aí a gente vai para o realismo, para o naturalismo. A gente já conversou sobre essa imagem aqui ontem, né? Que foi um anúncio de 1884. Lembrando que esse textinho aí, pessoal, não é um texto literário. É um texto real de um jornal falando críticas a respeito da abolição. Tá? Como que os senhores, os empresários, os donos de terra se sentiram feridos por conta do abolicionismo. Porque o escravo, ele era uma moeda, né? Então, a gente vê aqui, de certa forma, algo que a gente questiona até hoje, como que as pessoas medem o ser humano pelo valor monetário. Então, Isso. é muito forte. Pessoal, eu desliguei minha câmera também para pesar um pouco menos na internet e dar menos problema, tá bom?
Então, vamos continuar. Então, realismo e naturalismo vão se opor ao romantismo, né? Então, são duas escolas literárias diferentes. Alguns autores consideram o naturalismo uma derivação do realismo, outros consideram como completamente separados. Então, aqui eu trouxe para vocês as características, né, de cada uma delas, características mais individuais de cada uma delas. Não, aí aqui, no realismo, qual que vai ser a característica principal? Como o próprio nome fala, né, real, então ela é voltada para os fatos. Então, como que ele vai transmitir os fatos? Com uma objetividade, com um exinho a mais aqui, né? Com bastante objetividade da linguagem, sem idealizações, né? A linguagem do texto vai ser bem descritiva, para dar a oportunidade para o leitor compreender o texto sem juízo de valor do autor, e frequentemente vão aparecer críticas à sociedade, principalmente à classe dominante, a classe ascensão, a burguesia. E aqui a gente vai ver uma abordagem psicológica das personagens, principalmente na figura de Machado de Assis, né? Machado de Assis vai adentrar no universo íntimo, mental, individual das personagens. Pessoal, então uma coisa bem legal da gente perceber é que enquanto o romantismo ele abraçava a interioridade do escritor, né, do personagem, o realismo ele vai sair um pouco dessa esfera sentimental e vai trazer uma perspectiva científica. Se é uma perspectiva científica, não vai haver tanto espaço para você colocar o sentimento, tá? Então, a gente pode ver no realismo uma análise técnica científica. A gente, inclusive, fala que o realismo tem coisas chamadas como romances de tese, né? Que é você tentar provar uma tese a respeito de um comportamento humano por meio do romance. Romance, não o romance que a gente fala assim, da palavra romantismo, né? Ele é romântico. Romance como modelo de composição literária, um livro de mediana para grande extensão, com início, meio e fim bem definidos. Isso. Então, aqui, e aí, como o professor Mossi estava falando dos gêneros literários, dentro do realismo, dentro do naturalismo, o gênero predominante vão ser as prosas, os gêneros de prosa, o conto, a novela, o romance, justamente porque a poesia é muito subjetiva. Então, fica um pouco mais difícil trazer a objetividade dos fatos, né, a realidade como essa escola literária queria. Porque a intenção aqui é apontar mesmo os problemas da época. Então, se a gente escreve poeticamente, dificilmente a gente vai conseguir uma única interpretação, que era o que se pretendia com o realismo. O Paulo Henrique fez uma pergunta muito boa. Olha só, professora, no realismo, como as críticas são feitas, sendo que o autor geralmente não quer demonstrar nenhum juízo de valor? Como ele consegue estabelecer tais críticas sendo imparcial? E aí é uma coisa bem legal, porque a gente vai ter um realismo originário, que vai ser principalmente influenciado pelos autores franceses, e vai ter o realismo de Machado de Assis. Então, vou falar um pouco dos dois. Deixa eu falar do francês, que eu falo um pouco de uma obra que eu gosto muito, e você fala do Machado. Tá bom. Então, olha só, pessoal, por exemplo, Paulo, para responder a sua pergunta, que é muito interessante, os temas das obras, por si só, já vão trazer uma característica crítica. Por exemplo, tem uma obra que eu gosto muito, que se chama O Germinal, de Émile Zola, uma obra francesa que vai descrever as condições de vida de trabalhadores que trabalham em minas de carvão.
E aí o relato da história vai mostrando as condições de trabalho que eles vivem, né? Por exemplo, os personagens morrendo por causa de intoxicação, os donos que pagam um salário assim extremamente baixo e deixam os funcionários mesmo em condições críticas de sobrevivência. A própria narrativa da história mostrando esses fatos já traz para o leitor uma perspectiva crítica muito forte. Então, esses romances não precisavam de uma opinião, não precisavam de um juízo de valor. Só de mostrar a realidade, a gente já via a construção da perspectiva crítica. Bem, aí o Machado de Assis, a Michelle vai falar que ele tem peculiaridades muito interessantes. Machado de Assis, ele se difere um pouco desses autores, porque uma das características do realismo é o apagamento do autor, como eu estava falando. Machado de Assis desenvolve o chamado narrador intruso, porque ele se intromete no texto. Então, como vão ser as críticas de Machado de Assis? Uma vai ser por meio da fala do próprio narrador, que às vezes ele vai falar diretamente que aquilo é um problema, ou, que é o mais comum, que vai ser muito forte, que é a ironia. Então, ele apresenta o texto, mas de forma irônica. Então, ele vai tentando trazer uma naturalidade para certas coisas que ele está, na verdade, criticando. Então, ele constrói todo um enredo, toda uma narrativa que te leva a chegar a uma determinada conclusão, só que, na verdade, ele quer dizer o contrário disso. Então, se vocês lembrarem, no ano passado a gente falou sobre o conto Pai contra Mãe. Nesse conto, a gente chega a torcer pelo pai, né? Porque ele tá lá, depende, o filho dele, né? Ele só vai ficar com o filho dele se ele conseguir capturar aquela escrava. Mas, na verdade, o que Machado de Assis estava denunciando era justamente a precariedade da sociedade de depender da escravidão. Como que uma pessoa vai ser submetida à escravidão e por que que uma vida vai ser mais importante que a outra? Aí daí o nome, pai contra mãe, porque a escrava, no caso, estava grávida. E aí chega até a perder o bebê por conta da violência sofrida. Só que se a gente não lê com cuidado, lê como se lê bula de remédio, né, que lê de forma literal, a gente chega a acreditar que o pai era o mocinho da história e que ele que tinha que ficar com o bebê e que não importa a escrava. Mas o que, na verdade, acontecia era uma crítica àquela situação. E o que é interessante é que o Machado de Assis escrevia assim, de certa forma, zombando do conhecimento intelectual dessa elite brasileira que estava recém-formada. Porque, de certa forma, quem não presta atenção nos romances do Machado de Assis pensa que ele é preconceituoso, pensa que ele defende a escravidão, pensa uma série de coisas que são esses valores da elite, dos empresários. Mas, na verdade, por conta da ironia, é que a gente consegue perceber que Machado de Assis está fazendo uma crítica. E aí a gente tem que lembrar, pessoal, muito seriamente que a ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer exatamente o contrário do que a gente está querendo, está mostrando ali. Então, é isso que ele faz. Ele constrói uma narrativa para mostrar por meio de um narrador, às vezes, preconceituoso. E quando a gente fala do narrador, pessoal, não é o Machado de Assis em si narrando a história. Ele cria um narrador para aquela história e aquele narrador, ele tem características. E dentro dos narradores que ele cria, muitas vezes ele coloca uma série de preconceitos para mostrar para esse leitor que está lendo a obra que aquele narrador, às vezes, ele está contaminado por aquele preconceito. Mas a intenção do autor em si, Machado de Assis, é uma intenção de denunciar socialmente aqueles comportamentos. Deu para entender? Professor, Pode falar. eu entendi um pouco da primeira parte, né, que o realismo inicialmente ele só demonstrando os fatos, ele já pressupõe uma crítica, só pela pura demonstração dos fatos. Mas com relação ao Machado de Assis, quando ele se inclui no texto em si,
quando ele inclui algumas críticas dele, isso já não faz com que ele perca um pouco de imparcialidade com relação ao texto? Com Com relação ao certeza. Por isso que Machado de Assis vai ser um caso à parte. Por isso que a gente estuda o realismo e a gente estuda Machado de Assis separado. Porque ele se difere um pouco da própria escola literária. Né? Ele ganha destaque com o realismo, mas ele ultrapassa o realismo. Machado de Assis é um autor que ele não pode ser considerado só realista, né? E existe quando os professores de língua portuguesa muitas vezes falam de Machado de Assis superficialmente, eles falam, ah, não, Machado era realista. Mas Machado, ele tem características de uma tradição que é chamada de sátira menipéia, tá? Que é muito mais antiga, que é essa sátira que é feita por meio da ironia. Então, não é uma característica típica dos textos realistas, mas Machado de Assis ele viveu nessa transição do romantismo para o realismo. Ele escreve ainda algumas obras românticas, tá? Mas as obras de maior sucesso dele são essas obras de denúncia social na época do realismo. Mas a gente não vai deixar o Machado de Assis restrito a essa análise, a esse escopo do realismo, tá, Paulo? Então, assim, ele é um cara que ultrapassa. A Mircea trouxe aqui um trechinho do conto Pai contra Mãe para a gente conseguir perceber isso. E aí a gente vê também a importância do Machado para o realismo, a contribuição que ele dá para o realismo. Então, olha só, à primeira vista, é um texto realista, tem as características próprias do realismo, uma linguagem formal, uma linguagem descritiva, que ambienta o leitor antes de inseri-lo na história, né? Mas olha só que interessante, como que é escrito aqui, os detalhes. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cita alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. Olha só que interessante. Aqui ele descreve, né, para quem tem uma imaginação mais visual, com detalhes, como que era a máscara, como que era a situação, mesmo para nós que não vivenciamos a época, é possível imaginar como que era a situação e imaginar o quão desconfortável era, né? Imagina a gente que está tendo que usar máscara hoje. É uma máscara de algodão, uma máscara que pende só atrás da orelha e tem gente que acha desconfortável. Então, imagine usar essa máscara metálica que tinha só 3 buraquinhos, ainda que era presa com um cadeado atrás, né? Então, não era uma máscara agradável. Mas a forma como ele escreve é, tipo, banalizando. Nada, normal, tinha lá em qualquer funileiro. Funileiro era tipo essas mercearias que vende tudo, né? Qualquer merceariazinha a gente achava essas máscaras. E aí ele fala assim, com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar. Como se não fosse a situação do escravo, por ser escravo, que o levasse a esses 2 problemas. Né? Imagina você viver sendo propriedade de uma outra pessoa. Só bebendo mesmo para a gente aguentar, né? E mesmo assim, é difícil a gente pensar em escravos alcoólatras, né? Porque iam beber como? Observe uma coisa aqui, pessoal, bem interessante. Quem está escrevendo esse trecho? Quem está escrevendo esse trechinho aí? Que tipo de narrador? Quais os valores que esse narrador tem? Ele é um escravo ou ele é um senhor?
de qual lado que ele está, né? Ele é o Senhor, exatamente. E aí, na posição de Senhor, ele faz todas essas coisas bizarras que acontecem com os escravos parecer justificado, né? Que é justamente o que ele fala, né? A honestidade vai ser assegurada, como se fosse muito honesto você sequestrar uma pessoa e torná-la sua propriedade. Essa é a ironia que a gente está falando de Machado de Assis, né? Ele escreve de forma a aparentar que ele concorda, mas na verdade ele está criticando. É uma crítica. Ficou mais claro agora? Então, você, como leitor do Machado de Assis, tem que duvidar o tempo todo daquilo que você está lendo. Porque se você cai nessa lógica de concordar com o narrador, muitas vezes você vai estar concordando com essa série de preconceitos. E o objetivo do autor Machado de Assis é exatamente o contrário. É que vocês duvidem, que vocês questionem. Porque a burguesia daquela época não duvidava nem questionava. Muito provavelmente os burgueses, os senhores, os empresários que leram esse trecho na época, eles passaram batido. Porque era exatamente a realidade deles. Às vezes até passava para frente. Olha só que legal que esse autor concorda aqui comigo. Às vezes até torciam pelo pai, né? pelo pai, né? Que conseguiu achar a escrava e, enfim. E aí a gente vai ter o naturalismo. O naturalismo também vai ter essas características próprias do realismo, como a objetividade, a fim das realizações. Só que aqui ele se aproxima mais desse fazer científico, né? Então ele vai ter maior influência das correntes, do determinismo, do darwinismo. Por isso que a gente vai ter aqui a presença de personagens tipo e o romance de tese predominando aqui no naturalismo. O que é um personagem tipo? É um personagem que é construído ao contrário do que é feito no realismo, porque o realismo eu quero mostrar aquele ser individual, como que aquele ser individual age no mundo. No naturalismo, esse personagem tipo é um estereótipo. Eu vou pegar uma imagem geral, né, que a gente vai fazer uma generalização para representar um grupo. Por isso que ele é um personagem tipo. É o caso dos moradores de um cortiço. Na obra, O Cortiço. E aí, onde que esses personagens tipo vão aparecer? No romance de tese que o professor Moacir já explicou, que se escrevia uma história para se comprovar uma tese. E aí, citando o Cortiço, que o professor Moacir falou, é muito forte a presença do determinismo ali. Então, o texto ele é escrito para comprovar como que o meio influencia e modifica o ser humano, como que o ser humano é transformado por causa do meio. É uma das divisões, né, do determinismo, Uhum. uma das coisinhas do determinismo. Outra característica. Ixi, já caiu. Eita, Não sei você se também. você. Pergunta pra ele. Gente, vocês estão me ouvindo? A internet do Moacir caiu, a minha parece que ainda está funcionando. Tô vendo, sim. O meu voltou. Então tá bom, então eu vou continuar. Então, continuando. Aqui, então a gente vai ter, como ele vai estar mais próximo desse cientificismo, e o personagem que a intenção é representar o grupo, e não apenas um indivíduo, então que olhar que eu vou ter para esse ser? Eu vou ter um olhar também próximo da ciência. E aí, tão próximo da ciência, que eu não vou fazer uma separação drástica entre o ser humano e os outros animais. Daí a gente vai ter essa outra característica aqui, que é a zoomorfia, que é o tratamento mais animalesco do ser humano. O ser humano vai ser representado muitas vezes com características animais. No naturalismo, a gente vai ter mais forte alguns temas que para a época eram bem obscuros, né, como a questão de raça, que aí eles vão
Claro que é uma visão bem preconceituosa, mas vai tratar a questão da raça, como que há uma diferença é, é, no tratamento dado a cada uma das populações, as questões de sexualidade, e aí entra várias coisas, Mas né? principalmente a sexualidade como uma questão biológica, né? Como se nós fôssemos dominados por essa sexualidade. É bem Bem instintivo. instintivo, isso, essa é a palavra que eu queria. E as descrições vão ser ainda mais minuciosas, né? Então, descrevendo tudo bem detalhadamente para que o leitor pudesse chegar à conclusão. Deu para relembrar? Ficou mais claro o que é o realismo, o que é o naturalismo? Sim. Ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário? Aí, legal. O Paulo colocou: professora, como é possível distinguir o tom satírico do Machado de Assis do tom literário? Quais elementos identificam a sátira e o sarcasmo nos textos dele? E a partir de que momento começou a ficar mais claro essa diferença, sendo que as próprias pessoas da época acreditavam na literariedade? Talvez eu entenda essa pergunta aqui do Paulo. Como que a gente consegue distinguir o tom satírico do... Eu acho que aqui, desculpa, Paulo, só para ficar mais claro, porque pelo que você escreveu depois, de literalidade, é tom literário mesmo que você quer falar aqui, ou tom literal? Eu acho que é mais pro literal. É no tom literal, porque Ah, legal. É, Para você, essa pergunta. então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, como que a gente vai distinguir, né? Essa pergunta. Como distinguir o tom satírico do tom literal? Só com crítica. Formação crítica. A gente vai tendo, com o passar do tempo, vocês vão desenvolvendo mais também. Hoje eu acho que vocês, no terceiro ano, vocês já têm um arcabouço crítico bem bacana. Então, você já consegue identificar umas minuciosidades. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que saber quem é Machado de Assis. Então, a gente escolher aqui a foto proposital, tá? Para colocar para vocês. Essa foto que foi uma reformulação de um retrato dele para mostrar como ele era na realidade, porque as fotos da época era comum fazer um branqueamento. Então, fazer o cabelo dele ser mais lisinho, a barba mais liso, a tonalidade da pele mais clara. Mas aí aqui a gente vai ter essa reformulação, que é mais próximo do que ele era. Então, ele era um homem negro. E como homem negro, ele não fazia sentido ele compactuar com a escravidão do seu próprio povo. Então, a gente já sabe daí. Segundo, é que se a gente lê muito Machado de Assis, um texto vai complementando o outro. Então, às vezes, o que aparece de forma irônica em um texto vai aparecer literalmente no outro. Ele vai afirmar com todas as letras que aquilo era um problema. Paulo, eu vou colocar mais uma questão aqui também, mais próxima da nossa realidade hoje. Eu acredito que todos vocês também entendem a importância da gente ter a vacina, né? Uhum. A gente está vivendo um momento aí de pandemia e tudo mais. E a diferença do aspecto crítico na vida de uma pessoa faz ela ter dois tipos de interpretação. Em uma, ela vai defender a vacinação, e no outro, ela vai ficar tão espantada com alguns comentários que aparecem, do tipo: a vacina vai te transformar em um mutante, a vacina vai se transformar num jacaré, né? Que algumas pessoas acreditam de fato nesse tipo de questão. Inclusive, eu passei por uma situação dessa. Eu estava conversando com uma pessoa que eu convivo há muito tempo, e essa pessoa chegou para mim assustadíssima, falando que não ia tomar vacina, que o filho não ia tomar vacina, porque isso ia transformar ele, trazer mutação genética. Então, assim, o que difere uma pessoa com um pensamento assim, do pensamento analítico, é a crítica. Então, a gente, para
é muito importante a gente ler Machado, a gente entender a história, a nossa história, a história do Brasil, a história da literatura, para que a gente não reproduza esse tipo de afirmação e a gente também não caia em contos duvidários desse jeito, né? Porque fica até feio, né? Quanto menos conhecimento a gente tem, mais fácil a gente é manipulado. E o Machado de Assis, por ter muito conhecimento, acabava, por meio da ironia, enganando, de certa forma, esse público leitor dele, que não tinha muito conhecimento ainda. Era uma burguesia que tinha ascendido socialmente por conta do dinheiro, mas não era uma burguesia estudada, uma burguesia com um vasto conhecimento literário, né, como era basicamente a antiga nobreza, né? Deu para ficar claro, Paulo? Sim, sim. Então, só para completar, eu estava tentando aqui pesquisar o nome do crítico, da crítica, na verdade, que era uma mulher. Um dos exemplos disso, né, porque aí, continuando a sua pergunta, quando que a gente começou a entender que era uma ironia? Não foi imediato. Claro que na época já tinha alguns escritores, já tinha alguns intelectuais que já conseguia ler Machado de Assis criticamente, mas se tornou mais comum só no século XX. Tanto que a ideia de Dom Casmurro, a gente já conversou sobre, no ano passado a gente conversou sobre Dom Casmurro, vocês lembram do que se trata esse livro? Eu não me lembro porque eu acho que eu não estava na aula no dia. Então, beleza, vou explicar. Dom Casmurro é um livro de Machado de Assis que é narrado por Bentinho, que é um personagem que é descrito desde a infância até a velhice. E aí ele vai contando toda a sua vida, sobretudo um relacionamento amoroso com Capitu. Uma das grandes questões desse livro é justamente a acusação de que Capitu não foi fiel a Bentinho. Até hoje as pessoas ficam debatendo. E aí eu estava tentando encontrar a primeira pessoa, porque foi só um século, assim, foi muitos anos depois do lançamento da obra, que alguém chegou e falou assim, não, Capitu não traiu. Porque no livro não tem nenhuma prova concreta que mostre que Capitu traiu. Mas o texto é narrado em primeira pessoa apenas pela visão de Bentinho, que era um cara ciumento, possessivo, inseguro, né? E aí era apenas por conta desse ciúme doentio dele que ele acreditou que Capitu tinha traído. Mas não tem nada que comprove. E só muitos anos depois que as pessoas começaram a ler, aí surgiram os textos, né, os textos críticos, explicando que Capitu era inocente, que tudo não passava de alucinação, né, de uma mente ciumenta, que era de Bentinho. Então, não foi tão automático todo o entendimento de Machado de Assis. Levou alguns anos para as pessoas estudarem melhor a época e estudarem melhor quem foi Machado de Assis. E aí, quando eu estava falando de conhecer muito no texto dele, é porque Machado de Assis, ele não escreveu apenas contos e romances. Ele escreveu conto, romance, teatro, poesia, novela, crônicas e textos jornalísticos. E aí, nos textos jornalísticos, a gente vai ter a fala dele direta, né? Sem aspectos irônicos, sem aspectos literários, né? Sem enfeitar, sem história. Então, essa é a fala dele mesmo. E aí, quando contrapunha a própria fala do autor com a fala do narrador, a gente vê que não batia. Então, a fala do narrador só podia ser uma ironia do próprio autor. E olha que interessante, olha a genialidade do Machado de Assis nessa obra, né, Dom Casmurro, porque ele coloca um narrador ciumento, né, colocando a mulher numa condição de traição em uma época extremamente machista da sociedade. Então, a primeira leitura dos homens, de quase todos os homens naquela época, vai ser o quê? Não, realmente a Capitu traiu Bentinho.
E só com a evolução do pensamento, e hoje, né, que a gente já tem uma discussão muito mais ampla sobre essa questão do machismo, a questão da sociedade patriarcal, é que a gente vê a genialidade do Machado de Assis refletida nessa questão de que ele construiu um narrador cheio de preconceitos, um narrador formado naquela sociedade. Os valores dele estavam incrustados naquela sociedade. Então, o Machado de Assis narrou a vida de um homem daquela época, com todos os preconceitos que um homem daquela época teria. Isso é genial. Eu acho que se eu tivesse que recomendar uma obra do Machado para vocês lerem, eu recomendaria Dom Casmurro. Eu coloquei no chat o nome da escritora, achei. Que foi só mais ou menos na década de 60 que ela lançou esse livro, Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, que começou uma reflexão mais forte sobre essa questão dos ciúmes do Bentinho. Então, assim, demorou um pouquinho para a gente conseguir entender melhor quem era Machado de Assis. Beleza? Mais alguma dúvida em relação a isso? A gente pode passar, que a gente já tem mais 2 escolas literárias para ver hoje. Então, vamos continuar. E aí, como eu falei aqui, se opõe ao romantismo, realismo, naturalismo, que vão ser mais características da prosa. E aí, na poesia, se opondo ao romantismo, vai surgir esse daqui, que é o parnasianismo. Só uma coisa. O parnasianismo, pessoal, o parnasianismo e o simbolismo, que são as próximas que a gente vai falar, eles não acontecem cronologicamente depois. Eles acontecem ao mesmo tempo que esse realismo e o parnasianismo. Né? Esse final do século XIX, as coisas começam a acontecer de uma maneira muito efusivas, né? Tudo junto. Então, o final do romantismo, o começo do realismo, o parnasianismo e o simbolismo, é tudo ali naquela efervescência cultural que está surgindo. Então, a gente vai ter como características do parnasianismo. Primeiro, que é o mais forte, que é a rigorosidade formal. Como que é essa rigorosidade formal? Na metrificação, o que é a metrificação? É a forma do poema. É contar os versos de cada estrofe, contar as sílabas de cada verso. Então, tudo escrito de forma previamente pensada, e não sair escrevendo livremente de qualquer jeito. Mas eu vou pensar, não, eu quero escrever um poema com 10 sílabas em cada verso, quero escrever um soneto que tem uma estrutura fixa, né? Com um conjunto de rimas específicas. Então, a gente tem combinações de rimas que são diferentes. Então, essa é a principal característica do parnasianismo. Mas, além dessa, a gente vai ter a objetividade, que os poemas também não vão ser tão sentimentais, apesar de haver, né, no caso de Olavo Bilac, vai ter uma poesia descritiva. A arte vai ser vista como sinônimo de beleza formal. Então, para a arte ser considerada bonita, precisava atender a essa rigorosidade formal, e tudo isso vai ser em decorrência desse, quase que um slogan deles, a arte pela arte. Como que a gente pode entender a arte pela arte? A arte em si não precisa de nenhuma outra função. Eu não preciso falar dos meus sentimentos para ser arte, eu não preciso denunciar a sociedade para ser arte, ela só precisa ficar ali, sendo bonita. Isso casa muito com o objetivo do que é o parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária que foi desenvolvida basicamente por essa elite aristocrática. Tá? Então, eles não tinham outras preocupações, como, no caso, a denúncia social. É uma arte de entretenimento para esse próprio grupo. Então, por isso que a arte pela arte funciona, porque é uma arte de entretenimento dessas elites. Tá? Então, a gente não vai ter um compromisso com a mudança social, porque quem já tem dinheiro, quem já está ali, né, bem vivido, quem já é empresário, quem tem toda aquela questão, pode usufruir da arte pelo prazer estético. Então, até o nome parnasianismo remete ao Monte Parnaso, do classicismo grego, né? Então, a gente tem toda uma caracterização de buscar um elitismo, de buscar um academicismo na construção
dessa escola literária. Aí vem as referências greco-latinas, né? Que o professor Moacir falou. Então, os principais autores vão ser o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele também vai ter umas características pouco diferentes do parnasianismo, porque ele vai ter também uma poesia lírica, mais amorosa. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Francisca Júlia. Francisca Júlia, se eu não me engano, tem um texto do Paz, para a gente analisar em algum aulão. E aí eu trouxe para vocês um poema do Alberto de Oliveira, que é um dos clássicos do parnasianismo, porque ele traz justamente essas ideias aqui de cima. Uma rigorosidade formal, objetividade, é uma poesia descritiva. A gente vai ter presente a arte pela arte, uma forma de compreender a arte pela arte, justamente uma arte falando sobre a arte, já que há um distanciamento do eu lírico em relação à temática do poema, né? Então, vou ler para vocês. O poema se chama Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil livrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentiu não sei que com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então, olha só, primeira coisa que a gente pode observar em relação à forma do poema é que um soneto é uma forma física, fixa. O soneto, ele sempre vai ter 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras têm 4 versos e as últimas só 3 versos. A gente pode observar que tem também um conjunto de rimas específico, que vai ser A, B, A, B. A mesma coisa vai acontecer aqui. A, B, A, B. E a quantidade de sílabas também, de cada verso também vai ser a mesma. Vou fazer a contagem com vocês agora não. Pra gente poder checar na próxima. Mas consegue ver o que eu falo sobre a rigorosidade formal? Olha a escolha vocabular. Então, ele já deu o nome de vaso chinês. Para não repetir esse chinês, ele usou a palavra mandarim e depois usa a palavra Xin. Os 3 para designar a mesma coisa, né? Que é um chinês. E tem uma coisa muito interessante aí, pessoal, que é a utilização de uma linguagem extremamente rebuscada, uma intenção de fazer um sintaticismo, ou seja, de usar uma sintaxe rebuscada, tá? Para que você tenha uma construção mais refinada, e essa construção refinada, ela revela esse distanciamento social das classes mais baixas, porque uma pessoa, para conseguir interpretar um poema parnasiano, ela tem que ter um nível de conhecimento. Ela não consegue simplesmente ler, ah, não, eu entendi tudo. Existem muitas palavras que não são palavras do cotidiano, né? A estrutura própria da escrita já revela um certo academicismo, né? Isso. Ficou claro o parnasianismo? Essas 2 escolas a gente não está aprofundando tanto, porque elas não são tão fortes dentro da nossa literatura, elas não ganham tanto destaque. Mas o parnasianismo a gente vai voltar um pouco lá na frente, porque as próximas escolas literárias vão criticar o parnasianismo. Aí a gente vai falar um pouco de novo. Há o simbolismo, que vai acontecer já no finalzinho do século, né? Que vai ter forte influência sobre essa questão da virada do século. Gente, virada do século, as pessoas costumam ficar um pouco mais místicas, né? Então, tem uma aura ali de coisas esotéricas que rondam viradas de século. Então, como o próprio nome diz, vai ter como principal característica a ideia do símbolo.
que é um símbolo? O símbolo é aquilo que apenas representa, né? Então, o objeto é apenas subentendido. Então, quando eu utilizo, por exemplo, um coraçãozinho, né, que é escrever o coração você, aquele coração apenas representa um sentimento, ele não é o sentimento em si, né? Vai ter fortemente uma musicalidade, então os poemas são quase cantados, né? Como que eles vão fazer isso? Por meio de algumas figuras de sons, como as aliterações, repetição de sons, assonâncias e algumas outras figuras de estilo. No outro poema que eu vou mostrar vai ficar um pouco mais claro. Vai ter uma liberdade de expressão de pensamentos, uma subjetividade, vai ser relacionada mais a temáticas como a imaginação, como o sonho, coisas mais fora da realidade, Metafísicas. mais metafísicas, né, que o professor Márcio falou aqui. E uma outra figura de linguagem que vai ser muito forte é a sinestesia. A sinestesia, ela acontece enquanto patologia no ser humano, mas também é uma figura de linguagem. O que é essa figura de linguagem? É quando a gente mistura os sentidos, né? A gente consegue perceber a nossa realidade pelos nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Quando eu faço menção, quando eu consigo perceber a realidade a partir de características de um outro sentido, eu tenho uma sinestesia. Como assim? Tem gente que consegue ouvir cores. Pessoal, só um minutinho. A gente já está terminando. Agora vai ser o último slide, tá? Aguenta aí um pouquinho, que a gente só vai fazer a leitura do poema, tá? E a Miss vai explicar essas questões aí. Tá. Faltam 5 minutos. Ah, tá. Os principais autores são esses aqui, Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. E aí eu trouxe, na verdade, eu trouxe 2 poemas, mas Eu acho que o primeiro é legal. vou ler só o primeiro, então, que é o poema do Cruz de Souza. Aqui, gente, só tá um trechinho, porque ele é um poema bem grande. Mas eu escolhi esse trecho porque fica mais clara essa questão da literação. Só antes da Missaia ler, quando vocês forem observando a leitura dela, lembrem de uma corda do violão quando a gente puxa, fazendo aquele som, tá? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso, brumas. Longo do isolamento dos inquietos, navios a vagar a flor de espumas. Ó languidez, languidez infinita, nebulosas de sons e de queixumes, vibrado o coração de ânsia esquisita e de gritos felinos de ciúmes. Olha só. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Esse V e esse Z que ficam vibrando lembram esse balançar da corda do violão quando você puxa tum, tum, né? Vozes, né? Então a gente tem aí uma construção muito voltada para essa questão do uso do som na construção do poema. Ficou claro, pessoal? Assim, deu para a gente entender um pouco mais? Deu para entender, professora. Beleza. Então, pessoal, essas são as escolas literárias do século XIX. Na semana que vem a gente já vai dar prosseguimento com a história da literatura, tá? Não, mentira. Na semana que vem ainda não, né? É na outra semana ainda. Acho que Não sei, gente, desculpa, tô confusa. Então, alguma dúvida? Não, Juliana, não tem. Aqui, justamente, o simbolismo se opõe ao parnasianismo, porque enquanto o parnasianismo vai ser bem preso à forma, o simbolismo não, o simbolismo é livre, o simbolismo é bicho solto.
E é exatamente uma oposição mesmo. De grupos que estavam vivendo naquele mesmo momento, a gente vê que existe uma diferença de pensamento. Vamos, eu acho, vou postar também os meets, tá? Vou postar o slide e vou postar os meets. E vão acompanhando, pessoal, a parte de material extra, porque a gente pode colocar muita coisa lá que pode ajudar vocês, principalmente análise de poema, algumas leituras, algumas coisas que vão ajudar muito vocês a compreenderem melhor, beleza? Então, pessoal, um abraço, muito bom estar aqui com você de novo e até semana que vem. Beijo! Tchau, professora.